Olá, queridos estudiosos e estudiosas da Palavra do Senhor. Vamos dar sequência aos nossos estudos com o nosso tema geral da semana, a Bíblia como História, e hoje, terça-feira, nosso subtema é Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Durante toda esta semana, estamos considerando quais são as contribuições da ciência, mais precisamente da arqueologia e da história, para a confirmação dos fatos narrados nas Sagradas Escrituras. E a grande pergunta é: será que Daniel, Nabucodonosor e a Babilônia existiram de fato? Eu não sei se acrescento a palavra infelizmente, se há realmente a necessidade, mas nenhum achado arqueológico comprova ainda a existência de Daniel. Mas há inúmeras evidências de achados arqueológicos comprovando a existência da cidade de Babilônia, inclusive em blocos de sua construção, da construção de suas muralhas, existe a gravação do nome de Nabucodonosor e ainda a frase: "Esta é a Babilônia que construí". Há evidências da existência do próprio Nabucodonosor e seu reinado, e há também evidências de um de seus oficiais chamado Sarsequim. O que podemos imaginar é que, se a Babilônia existiu e foi comprovada, se o reinado de Nabucodonosor pode ser comprovado e o próprio Nabucodonosor, isto nos dá uma clara evidência da existência de Daniel. E mais precisamente da ligação que Nabucodonosor teve com o testemunho de Daniel. Inclusive, relatos comprovam na própria Bíblia que Nabucodonosor se converteu pelo testemunho de Daniel. E é bem provável que tenha sido ele que escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel, falando sobre seu arrependimento. Provavelmente, o rei Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, e juntos eles construíram uma cidade gloriosa, insuperável no mundo antigo. Daniel 4:30, a cidade de Babilônia era enorme, com mais de 300 templos, um palácio espetacular e cercada por enormes muros, duplos, com cerca de 4 e 7 metros de espessura. E todos esses detalhes, comprovados pela arqueologia, só nos mostra mais uma evidência da frase que Nabucodonosor falou e que está na Bíblia: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí?" Outra evidência é que em Daniel 7, verso 4, Babilônia é representada por um leão, e achados arqueológicos comprovam que em seu portão principal e no caminho de procissão que conduz a esse portão, existem pelo menos 120 imagens de leões, fazendo referência ao reino de Nabucodonosor. Não foi à toa que Daniel foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia para testemunhar do grande Deus que salvaria aquela nação. Quando lemos Daniel 1:5, entendemos que as primeiras decisões de Daniel correspondem às ações de Deus para usá-lo como seu servo e profeta para influenciar milhões de pessoas ao longo da história. Daniel decidiu que jamais iria se contaminar, seguiria hábitos de alimentação saudável e teria uma vida de intensa oração. Esses bons hábitos, formados no início de sua experiência, tornaram-se o padrão que lhe daria força para a sua longa vida. O resultado foi um pensamento claro, sabedoria e entendimento que vinham do céu. Isso foi reconhecido por Nabucodonosor e Beltesazar, de modo que Daniel foi elevado às posições mais altas do reino. Contudo, talvez mais importante, seu testemunho resultou na conversão do próprio Nabucodonosor.
Os acadêmicos hoje estão encontrando cada vez novos indícios de detalhes acerca do cativeiro da Babilônia e ninguém imaginava que esses detalhes pudessem um dia serem descobertos. Aliás, alguns tabletes fechados a 7 chaves no Iraque durante o regime de Saddam Hussein só agora vieram a público e eles estão sendo examinados. Em breve, teremos novos artigos publicados em revistas acadêmicas de arqueologia e assiriologia. Então aguarde, porque novos detalhes estão vindo por aí. Já foram mais de 700 tabletes analisados. Todos, ou a maioria deles, são recibos, contratos de trabalho, normas para lidar com exilados, etc. Os textos mostram que vários grupos, além dos judeus, também foram exilados na Babilônia. E muitos dos cativos, pelo menos 3% deles, tinham o nome iniciado ou terminado pela palavra Yahu, que certamente é um determinativo de origem judaica. Hoje, existe ainda uma tentativa da arqueologia americana de localizar aonde precisamente ficaria o assentamento judeu da Babilônia. E eles já trabalham com excelentes hipóteses, há muita pista a esse favor. Vamos continuar, então, aguardando novos resultados desta pesquisa. Veja mais este fantástico achado que confirma a historicidade do cativeiro conforme mencionada na Bíblia. Esta é a colina de Tel el-Duer, situada em Debrun e Ascalon. Quando os arqueólogos começaram a escavar a região em 1932, nem imaginavam que ali estariam as ruínas da antiga cidade de Laquis, mencionada na Bíblia Sagrada. Laquis é mencionada mais de 20 vezes no Antigo Testamento e a sua historicidade já havia sido confirmada através de alguns relevos especiais que estão no Museu Britânico. Esses relevos, que podem ser visitados na Inglaterra, revelam em parte a parede original do palácio de Senaqueribe, rei da Assíria. Pois bem, a fortaleza encontrada em Tel el-Duer indicava claramente que, além do ataque assírio de Senaqueribe, ocorrido em 701 a.C., a cidade e outros assentamentos de Judá sofreram ataques repetidos nos dias de Nabucodonosor, o que aumentava a probabilidade de terem sido realmente os babilônios que saquearam a região, conforme diz o relato bíblico. Meus queridos estudiosos da Palavra do Senhor, que Deus nos conceda a sua bênção através desse estudo. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.